Amém. Então, bem-vindos a todos aqueles que nos visitam, bem-vindos a todos aqueles que decidiram, escolheram estar aqui hoje, esta manhã. E eu fico sempre muito feliz quando vejo caras novas. Claro que eu fico muito feliz quando vejo as caras velhas. Não tomem, mas eu fico há uma coisa que mexe dentro de mim quando vêm caras novas, vêm visitas que nos vêm visitar, porque foi preciso uma decisão. Eu precisei de sair de casa e dizer assim: eu vou lá. Eu vou decidir, eu vou sair de casa, eu vou lá. É aquele lugar, eu não costumo ir. Nós é mais uma questão de constância, de nós sermos firmes, e de aqueles que estão aqui todos os domingos, já tem mais a ver como nós sermos leais àquilo que nós decidimos ser como igreja, nós sermos constantes. Então é claro que eu fico feliz quando eu vejo também vocês que vêm todos os domingos e que são firmes e constantes, e o meu coração fica mais preocupado quando vocês deixam de vir alguns domingos, porque pode haver alguma coisa nessa firmeza, nessa constância que esteja a ser ferida. Então é isso que me assusta quando eu não vos deixo de ver. Não é pelos lugares que estão cheios, ocupados. Tem a ver com a vossa vida espiritual. Mas quando vem alguém de novo, eu tenho sempre esta gratidão no meu coração e muita responsabilidade, que é: alguém escolheu vir a esta casa esta manhã, ouvir aquilo que o Senhor colocou no meu coração para poder partilhar. Alguém está à procura de alguma coisa. E isso traz muito temor, deve-nos trazer muito temor. Até nós como igreja, tem que nos trazer muito temor. Então nós temos que cuidar bem das pessoas que nos visitam. Às vezes as pessoas podem estar a vir, as visitas podem estar a vir até nós, apenas à procura de um abraço, apenas à procura de serem abraçados, apenas à procura de serem vistos. Às vezes não tem muito a ver até com a pregação. As pessoas às vezes não são vistas onde estão, não são vistas. Então às vezes precisamos ter olhos de compaixão e vermos. Mas não é nada disto que eu vou pregar. Como nós temos um problema ainda com o nosso sistema, eu quero-vos pedir perdão, porque a semana passada eu preguei sem countdown. Eu sei que me estiquei um bocado. Então este ano, hoje, eu não vos quero fazer a mesma partida. Então eu vou ter aqui um countdown também na minha secretária aqui. Então, para eu não me esticar. Isto é uma coisa que veio ao meu coração já há algumas semanas. E na semana passada eu já tinha escrito esta pregação para nós. Entretanto, o Senhor no domingo de manhã mexeu muito comigo enquanto estava a ler algumas coisas, a fazer o meu devocional no domingo de manhã, e a pregação da semana passada foi toda mudada para aquele domingo, porque o Senhor queria que fizéssemos aquela pregação no domingo passado. Entretanto, Ele confirmou-me: então agora vais fazer estas, não é como tu queres, é como eu quero. Eu é que coloco as peças. E um versículo que me veio à mente é um versículo muito conhecido, às vezes até mal interpretado, fora do contexto. E nós até vamos fazer um bocadinho isto. Não vamos interpretar mal fora do contexto, mas vamos usar o versículo para nós entendermos a mensagem que o Senhor quer que nós possamos escutar. Está em João 10:10 e diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E depois ele diz: Jesus diz, eu vim para que tenham uma vida e a tenham com abundância. Então Jesus faz um contraste entre a missão dele e a missão de qualquer outro pastor. Esta pregação tem a ver com eu sou o bom pastor, e ele está a falar sobre os outros que são pastores, mas que não são bons. Ok? Isto tem a ver muito mais uma pregação para quem lidera e para quem pastoreia e para quem tem um rebanho, do que propriamente até mais para as ovelhas. Isto é para as ovelhas ouvirem e perceberem. Olha, se alguém entrar no teu aprisco, a ovelha tem que reconhecer a voz do pastor, tem que conhecer a voz de Jesus. Porque se não for o pastor dela, provavelmente é alguém que é ladrão, alguém que vem para roubar, para dividir o rebanho, para tirar o rebanho, dividir, e neste caso mesmo para roubar as ovelhas, para levar as ovelhas para outro lugar. Então aqui há uma comparação direta entre aquilo que Jesus é como um bom pastor, e ele fala de que eu venho, mas eu não venho nem para matar, nem para roubar, nem para destruir. Eu vim para que vocês possam ter uma vida de abundância, e aqui não tem a ver com bens materiais. Ele afirma que vem dar uma vida verdadeira, plena, abundante, em comunhão com Deus.
É oferecer uma vida cheia de significado àqueles que acreditam nele e que depois o seguem. Fora disso, fora daquilo que é esta versão do bom pastor, há um ladrão. Existe um ladrão fora de Jesus. Existe um ladrão fora das coisas de Jesus. Existe um ladrão fora da forma como Jesus quer que nós sejamos. Existe um ladrão nas nossas reações. Existe um ladrão na forma como nós nos posicionamos na vida. Porque se ou nós nos posicionamos do lado do bom pastor, ou nós posicionamos do lado do pastor certo, ou então nós estamos a posicionar de uma outra coisa qualquer. E este ladrão, esta ideia que eu quero que vocês tenham na vossa mente usando este versículo, é que esse ladrão não vem fazer coisas boas para a nossa vida espiritual. Ele vem nos roubar a atenção daquilo que é certo. Ele vem nos roubar... ele vai tentar matar, secar coisas em ti, com outras pessoas. Há relacionamentos que nós temos que são de Deus e que Deus quer que nós tenhamos, mesmo que nós achamos que não. Há pessoas que nós temos na nossa vida que são carraças. Vocês sabem o que é uma carraça? Não é um bicho bonito, é um parasita. Mas nós, como crentes, Deus coloca algumas carraças na nossa vida, alguns parasitas. Não com esse sentido depreciativo, mas no sentido de eles viverem agarrados a nós. Não no sentido de tirar alguma coisa de nós, mas fazer exatamente o contrário, que é colocar alguma coisa em nós. Há pessoas que nós não gostamos, até não, a pessoa está-me sempre a confrontar, a pessoa está-me sempre a dizer aquelas coisas. Não, e provavelmente foi Deus que colocou essa pessoa a ti. Mas basta haver um ladrão para te dizer, tu tens que essa pessoa só te faz é mal. Essa pessoa não te acrescenta nada positivo. Essa pessoa não é uma boa voz. Essa pessoa só diz o que tu tens de mal, nunca diz o que tu tens de bem. Essa é uma pessoa que vai contra a tua autoestima. Basta haver um ladrão dizer isso e tu matas uma coisa que é Deus que está a fazer. Amém? Estão comigo? Não tem a ver propriamente com aquilo que Jesus estava a tentar ensinar sobre os falsos mestres, sobre um falso mestre entrar no rebanho, começar a falar e a voz desse falso mestre não ser igual à voz do pastor. Mas eu gostava que vocês pudessem pensar um bocadinho nesta dicotomia do bom pastor. Nós estamos do lado do bom pastor e estamos do lado fora do bom pastor. E fora do bom pastor, o ladrão vem mesmo só para matar, roubar e destruir. Então, esta ideia veio ao meu coração quando depois de ouvir estas últimas semanas, este último mês, de muita loucura no mundo, de muita bipolarização de ideias, sejam ideias morais, sejam de ideias políticas, sejam do que seja. Há muita bipolarização. E eu vejo crentes a atacar crentes por causa desta bipolarização. Eu vejo crentes a chamar nomes a crentes. Agora vamos lá voltar àquele versículo. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Esses crentes que se agridem online deixaram que um ladrão entrasse e que ferisse o relacionamento. São crentes, amam o mesmo Senhor. Não vão conseguir evitar de estar juntos na eternidade. A gente não sabe o que é que o Senhor tem para nós na caminhada. O que eu sei é que aquilo que eu vi entristeceu muito o meu coração. Então, a loucura de vermos tiroteios, execuções, a morte de um homem, foi a morte de um homem e de um pai, que foi assassinado brutalmente em público mediante milhares de jovens. Foi assassinado com um tiro na garganta por dizer aquilo que ele achava. Pronto. Nós podemos concordar ou discordar, podemos discordar de metade ou de parte. Eu ouvi crentes que se dizem crentes, a dizer que ele só teve aquilo que merecia. E vocês rirem-se. E a gente ter ou seja, nós reagimos, estamos-nos a bipolarizar logo, estamos-nos a posicionar. A gente temos de ter cuidado quando nós nos posicionamos de tal maneira, porque nós não podemos ferir aquilo que é a essência do bom pastor. Eu duvido mesmo, com tudo o que há em mim, que se Cristo estivesse lá presente, que Cristo tivesse uma postura igual a qualquer um dos dois lados da bipolarização. Jesus ia ter uns olhos de compaixão. Eu penso, eu olho, eu disse, coitada da esposa, coitada dos filhos. O que é que aquela mãe vai dizer aos filhos?
Como é que eu me vai explicar isso às crianças quando o pai não chegar a casa? Não, o que nós pensamos logo é na bipolarização. Nós pensamos em nos colocar e tirar partido daquilo que aconteceu para ganhar um bocadinho mais de argumentos ou ter mais alguma coisa para dizer acerca de. E nós precisamos ter cuidado disso, porque o diabo, ele vem, e o diabo é o ladrão, é o nosso ladrão. Ele vem colocar coisas em nós e dentro de nós, dentro da nossa mente, que saem pela nossa boca, e a nossa língua tem uma força tremenda. Ela serve para edificar, mas ela serve para destruir, para matar. O leão não vem, o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. E eu fico triste e fico preocupado quando de repente nós tornamos nesses ladrões. Porque aquilo que sai da nossa boca mata e destrói. Então, mas por trás de todas estas execuções, tiroteios, injustiças, há alguma coisa que nós esquecemos muito rapidamente para nos tentarmos posicionar se concordamos, se não concordamos. Existe alguma coisa muito pragmática, que existe o mal, existe o diabo, existem demónios. Isto existe mesmo. E nós às vezes posicionamos-nos, queremos tirar partido de alguma situação e estamos-nos a posicionar alguma coisa que é fruto de alguma coisa que é Satanás que está a fazer. Na vida de alguém, na vida de um grupo de pessoas, na vida, sei lá, da política, o que seja. E nós como crentes, nós precisamos parar para pensar e dizer assim, antes de eu me posicionar, o que é que eu vou fazer? Que tipo de sementes é que eu vou semear? Que tipo de palavras é que vão sair da minha boca? Vão ser palavras que vão construir, edificar? Ou vão ser palavras que vão ferir e vão matar? Porque não sejam naifes, né? Não, tudo aquilo que nós dizemos tem essa capacidade. Ou nós construímos ou nós destruímos. Ou nós edificamos ou nós não edificamos. Raramente aquilo que nós dizemos é neutro. Raramente aquilo que nós dizemos é neutro. Até o silêncio consegue fazer isso, quanto mais as nossas próprias palavras. Mas se nós queremos estar do lado do pastor, a gente temos que ter este mesmo ADN, que aquilo que a gente diz tem que ser para dar vida, para dar esperança, para dar clareza, para dar justiça, para ser justo, nunca para atacar. Isso muda a forma de nós falarmos sobre as coisas. Podemos ter opinião, claro que sim, mas o que é que há de Cristo em nós nos tornarmos o Facebook, os Instagrams da vida, os WhatsApps numa arena? E nós de repente vestimos uns fatos de gladiadores e vamos para a arena matar leões e defender com a nossa vida uma coisa que nós não sabemos, porque estamos a milhares de quilómetros de distância. Nós temos uma ideia ou concordamos com alguma coisa que alguém nos disse e nós vamos por aí todos cheios de peito cheio e não sabemos metade da história. Vocês sabem que metade das coisas que nós consumimos nas histórias do Instagram e daquilo que nós lemos são cortes? Mais de metade. Mais de 65% são cortes de coisas que as pessoas dizem dentro de um contexto. Sabem o que é que nós não sabemos? O contexto. Sabem o que é que nós usamos? Os cortes. Para quê? Não é para dar vida com abundância. Não é não. É para dizer alguma coisa. Então nós precisamos ter cuidado. E eu gostava que as pessoas que são membros desta casa fossem pessoas que tivessem cuidado com aquilo que dizem. De todo tirar liberdade de expressão, completamente contra isso. Mas aquilo que nós dizemos e a forma como dizemos tem que expressar o bom pastor. Não pode ser coisas que matam, que firam, que cortam relacionamentos. Então, Jesus adverte para isso. Então, o primeiro ponto é isto mesmo. Jesus diz claramente que ou nós estamos do lado dele, ou nós estamos do lado do bom pastor, ou existem os bons pastores, ou não, ou então existe alguma coisa que não é bom. E nós precisamos ter cuidado com isso. Jesus também adverte contra um espírito de ódio e homicídio. Vejam o que é que diz em Mateus 5,43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Então Jesus está a levar os ouvintes para uma coisa que se dizia antigamente e que estava impregnado na cultura. Diz, olha, aquilo que nós temos ouvido é ama as pessoas que estão próximas, mas aborrece os teus inimigos. Ou seja, isto faz parte do teu ADN, é tu andares ali a esfregar na ferida, a meter sal na ferida. Quanto mais doer, melhor.
E às vezes parece-me que nós às vezes estamos muito perto desta expressão. Aborrecer o teu inimigo. E às vezes até aborrecer o teu irmão, aborrecer o teu amigo. Só que Jesus diz assim logo no versículo 5. É Jesus que está a falar assim. Eu, porém, vos digo, o bom pastor, amai os vossos inimigos. Aí pronto, a coisa já está difícil. Já foi. Tipo, fasquia lá em cima. Amai os vossos inimigos. Ok, mas ele não fica por aqui. Bendizei os que vos maldizem. E se a gente achava que a barra estava alta, agora... Então eu já não posso dizer mal. Além de dizer mal, eu tenho que procurar dentro de mim coisas boas a dizer. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então o que Jesus está a dizer, olha, se tu queres ser discípulo deste mestre, tu tens que fazer isto. Este é o meu ADN. Eu quero chocar o mundo com o meu ADN. Eu quero que o mundo veja um discípulo de Cristo com este choque. Que é, a pessoa, olha, mas eu vou orar por ti. Olha, mas tu és uma bênção. Não, o Senhor mandou-me dizer isso. Eu não consigo ver, mas o Senhor, isso é o que nós dizemos para dentro. Eu não consigo ver, mas o Senhor diz para te bem dizer. Olha, tu tens coisas boas. Ainda que eu não consiga ver, tu de certeza tens coisas boas. Isso é difícil, porque é uma mudança na nossa mente. É uma transformação que Cristo quer que nós façamos dentro de nós. Para quê? Para estarmos do lado do bom pastor. Em Mateus 5, 21 diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matará será réu de juízo. Ou seja, não matem. Se matares, tu vais ser punido por aquilo que tu fizeste. Vais ser julgado por aquilo que tu fizeste. Em Mateus 5, 21. Eu, porém, vos digo, o bom pastor, diz assim, eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo... Esta é uma frase difícil para mim de manhã. Vocês sabem que eu tenho dificuldade de manhã em dizer algumas palavras. Encolarizar. Alguém ter cólera, ira contra o seu irmão. Será réu de juízo. Ou seja, será réu de juízo, vai ser julgado também. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, que é tipo um insulto, é nós insultarmos o irmão. E sabe, às vezes a gente andamos na rua, há aquele abençoado que se atravessa na nossa frente e nós apitamos e nós queremos lhe dizer, olha, raca é um bom nome, ninguém sabe o que é. Só que o Senhor sabe. Então, chamem-lhe Filisteu, está bem? Mas raca era usado era tipo uma ofensa muito profunda. Então, o que Jesus está a dizer é, se vocês ofenderem profundamente o vosso irmão, sabem aqueles nomes que a gente sabe que se disser aquele nome a pessoa vai ficar fora de si. Não é? Se eu chegar ao pé do Sérgio e disser, chegar ao pé do Sérgio, chegar ao pé dele, estar assim, seu benfiquista, o Sérgio passa-se logo, porque ele é do Sporting, não é? Então, é uma coisa muito profunda, muito enraizada. Será réu de sinédrio. Ou seja, será réu do sítio onde julgam, onde é julgado, onde a lei respira. E qualquer um que se chamar de louco, ouçam, Jesus está a dizer, se vocês chamarem outra pessoa de louco, tu não tens juízo, tu estás, mas é maluco, tu sabes o que é que estás a dizer. Isso é o que nós dizemos às pessoas. Será o que chamar de louco, isto está em Mateus 5:22, se vocês quiserem ler em casa e interiorizarem isto. Aquele que chamar de louco será réu do fogo do inferno. É pesado. A Bíblia tem destas coisas. A Bíblia chama-nos para a salvação, mas ela chama-nos para ser responsáveis. Ela chama-nos para coisas muito duras também. Assim, se tu chamas um irmão e chamas outra pessoa de louca, de maluca, e não é chamar maluca uma pessoa que tem dificuldades mesmo mentais, que nós somos ótimos a criar novos nomes, agora são neurodivergentes, porque já não se pode dizer malucos, enfim. Mas quando as pessoas são neurodivergentes, não é isso que a palavra está a dizer. Não é a pessoa ter algum problema mesmo e nós dizemos tu és louco, não é isso. É quando nós queremos ofender e ferir a pessoa e nós dizemos tu és, mas é maluco. Quando nós fazemos isso, o que o próprio Cristo está a dizer, sim, o mesmo que nós acabámos de cantar,
o mesmo que nós falámos que nos resgatou da morte, é a mesma pessoa. Ele está a dizer assim, olha, se vocês chamarem outras pessoas de louca, vocês vão ser réus. Se eu encarrego-me de vos levar perante Deus, réu do fogo do inferno. Mas tínhamos aqui material teológico para nós não sairmos daqui o resto da tarde. Mas parece-me que não é uma coisa boa. Parece-me que a ênfase que Cristo está a dar é assim, isto não tem nada a ver comigo. Se vocês tratarem desta forma as pessoas, não tem nada a ver comigo. Vocês não... O que Jesus está a dizer é assim, se vocês tratarem assim as pessoas, vocês não podem ser crentes. Como é que vocês são crentes? Vocês acreditam em mim? Como é que vocês dizem que me seguem se vocês andam a tratar mal as pessoas, andam a chamar as pessoas de imbecis, de loucos, de... Não. Eu tolero isto. O que Jesus está a dizer é assim, eu tolero isto de quem não é crente. Quem não me conhece. Alguém que está no outro aprisco, que tem outro tipo de pastor, isso não me choca, como não nos deve chocar a nós. Mas o que Jesus está a dizer é assim, a mim choca-me que vocês dizem que estão dentro do meu aprisco, vocês estão dentro do meu aprisco e vocês usam essas expressões uns para os outros, para qualquer pessoa, não podem fazer isso. Esta expressão quer dizer vazia, tola, imbecil, sem valor. E nós às vezes fazemos isso nos comentários que fazemos uns aos outros. Então Jesus ele leva a fasquia para nós. Ele leva-nos à eternidade, à presença do Senhor, mas nós temos uma fasquia alta, elevada. E nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Nós temos que semear palavras de bênção, temos que semear palavras que... Reparem, nós às vezes vamos semear palavras que até nem mesmo nós queremos, mas é isso que Deus quer que nós façamos. Então não só a pessoa que está do outro lado vai achar estranho, estou a ofendê-lo e ele está a dizer que vai orar por mim. Eu sei que é difícil, mas usem a oração. Se não conseguirem dizer mais nada, digam assim, eu vou orar por ti. E orem mesmo, ok? Não digam oram, tipo, e não orem. Orem mesmo. E eu sei que é difícil fazer isto, mas vocês disserem isto, vocês provavelmente ainda vão ser mais ofendidos. Vais orar por mim, o quê? Pá, tu sabes lá, mas eu vou orar por ti. Porque às vezes nós não conseguimos fazer mais. Nós não conseguimos dizer bem da pessoa, nós não conseguimos fazer isso. Mas há uma coisa que tem que começar a acontecer. É isso que Deus quer. Só que isso muda alguma coisa do lado de fora, mas também muda alguma coisa cá dentro. Então nós não vamos olhar para as pessoas da mesma maneira. Depois o que sai de cá dentro vai ser diferente. Então sim, nós vamos respirar uma vida abundante. Uma vida abundante em Cristo. Uma vida boa. Então aquilo que sai de nós são coisas boas. Não sempre, porque nós somos humanos, não é? E ainda vivemos agarrados a esta terra, com os pés na nossa terra. Vamos errar muito. Mas Jesus foi muito claro contra este espírito de ódio, de ataque. É comparado a um espírito de homicida. Nós estamos a matar alguma coisa na outra pessoa. O telemóvel? Ok. Então, Jesus também condena outra coisa. Em Provérbios, aqui não é o próprio Jesus, mas o espírito que nós vemos à volta de Cristo é claramente isso, que está registado em Provérbios 24:17. Diz, quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, não se alegre o teu coração. Este é o espírito que nós temos que ter. É que quando o nosso inimigo cai, nós não podemos andar a viver das derrotas alheias. Nós temos que andar a viver das vitórias que nós temos, das pequenas vitórias que nós temos na nossa própria alma. É isso que deve ser o nosso sustento. Do que me vale eu me alegar sempre que o João Daniel cai e apontar o dedo e dizer que ele está errado e que ele é uma grande desgraça? Não é o caso, mas podia ser, não é? Eu podia me alegrar com isso. E o que a Bíblia diz é que não faças isso. Mas porquê? Porque, versículo 24:18, a continuação, porquê é que nós não podemos fazer isto? Para que o Senhor isso não veja, porque Ele vê tudo, e seja mau aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Imaginem que o que este versículo está a dizer é assim, se tu te alegrares com a queda do teu inimigo, a ira do Senhor que está depositada no erro da pessoa, tu distrais e o Senhor passa a olhar, mas é para ti. Tu não estás a fazer aquilo que é suposto. Eu vou voltar a ler. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração. Porque, para que o Senhor isso não veja de ti, e seja mau aos seus olhos, Ele vai dizer, estão a sério? E desvia dele a sua ira, dele do outro. Então há coisas que nós dizemos e fazemos que desviram a ira e a justiça de Deus das pessoas.
Porque Deus tem de tratar connosco, porque nós é que andamos a dizer que nós somos teus. Nós é que cantamos de alta voz. Nós é que batemos a mão do peito. E para Deus é prioritário o quê? Resolver isso. Não, tu não és cá dos meus. Se estás a fazer essas coisas, tu não és dos meus. Sai fora. Cai fora. Sai. Vai. Eu vou tratar disso. Então, é claro que eu não fiquei só chocado com o assassinato do Charlie Kirk, que foi uma coisa brutal online e é das fraquezas da nossa sociedade, é termos já guerras e assassinatos em direto. Eu fiquei chocado com a quantidade de pessoas que ficaram felizes. E fiquei chocado com a quantidade de pessoas que disseram isso online, fizeram disso uma apologética, uma coisa que defensável. Nesta casa isso não é permitido, não é tolerado. Porquê? Porque Deus não tolera. Não é porque eu tenho uma opinião, não é porque Deus não tolera. A gente não pode se alegrar com as quedas dos outros, não se pode alegrar com as desgraças alheias. Tu precisas de olhar mais para ti e menos para os outros. Se queres te alegrar, alegra-te. Se queres chorar, chora com a tua desgraça. Chora com aquilo que tu tens que ainda é uma desgraça. Queres te alegrar, chora todos os dias que tu consegues ganhar um degrau a essa tua desgraça. Sabem, os discípulos fizeram alguma coisa parecida. Quando os samaritanos lá em Lucas 9 rejeitaram Jesus e os discípulos. E os discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhores, queres que digamos que desça o fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Tipo de crente. Que é tipo crente, acha, porque é crente que tem estatuto e que ganhou direitos tipo magias e tem poções mágicas. E é logo, eu estou com Jesus, o que é que a gente vai fazer? Não, vamos sacar de um superpoder do céu e veio o fogo e pronto. E era isso, nós não fomos rejeitados, vamos fazer como Elias fez, dar-nos esse poderzinho. Podemos fazer a mesma coisa? Podemos, por favor. É o que dá a ideia. É que eles tiveram, por favor, deixa-me isso acontecer. Pronto, o que acontece connosco também é um pouco isso. Voltando-se também, Jesus repreendeu-os e disse: Vocês não sabeis de que espírito sois. Então, sempre que vocês reagirem de uma maneira, ou tenham este eco na vossa mente e no vosso coração. Vocês não sabem de que espírito sois. Vocês não sabem de que espírito sois. Quando nós tentamos reagir desta maneira. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E eles foram. Às vezes, a melhor forma é a gente estar calados e sair. Não dizermos nada. Porque aquilo que nós vamos dizer vai nos colocar em situações muito perigosas. No relato que o Rui leu de Emaús, há uma coisa que me fascina, e a história é fascinante, é mesmo fascinante, é uma coisa muito impactante, mas há uma coisa muito, muito específica que a mim pessoalmente me fascina, que é, depois daquilo tudo, no fim, ele revela-se e tal, acontece, diz assim, e Jesus desapareceu. Vocês notaram isso? Tipo, já não estava feito. O que ele veio fazer estava feito. Eu tento imaginar os discípulos estarem ali, tipo, contente, é ele. De repente, porque é o que acontece. Jesus desapareceu. Nós não sabemos usar a nossa imaginação. Eu estou a pensar que Jesus disse assim, vou ali à casa de banho, já venho e tal. Ou Jesus começasse assim a ausentar do grupo e de repente eles olham e ele não está lá. Há alturas que a vida tem que seguir, e aquilo que... Nós às vezes temos que dizer coisas em lugares, dizer aquilo que é certo, aquilo que é justo, sem atacar, sem ofender, mas deixar a justiça de Deus a pairar no ar, e nós temos que nos ausentar, nós temos que sair. E o que acontece com este episódio foi isso. Então, Jesus não trouxe o fogo para consumir o facto de eles terem sido rejeitados. Provavelmente o que Jesus fez, isto só sou eu a imaginar o espírito da palavra, e ele disse, olha Pai, abençoa-os. Eles não sabem o que é que estão a fazer. Eles não sabem a quem é que estão a recusar, abençoa-os. E a gente vai para outra aldeia. Às vezes nas nossas amizades, nós temos que fazer isso. Em conversas, há conversas que a gente tem que dizer assim, olha, Senhor, abençoa. E a gente vai para outra aldeia. Não vale a pena a gente atacar, não vale a pena. Não é isso, o espírito não é esse.
Então Jesus repreendeu mesmo. Ele repreendeu quem queria chamar fogo do céu. E eu sei que tu que estás aí sentado hoje já quiseste chamar fogo do céu para algumas pessoas na tua vida. Jesus repreende-te, repreende esse ímpeto de nós queremos uma justiça divina para acalmar e sanar o nosso coração e a nossa ira. E às vezes o que nós precisamos é só sanar a nossa ira. As pessoas não têm nada a ver com isso. É uma coisa que tem que ser sanada em nós. Então, quando estás estacionado no ódio, quando nós estacionamos nestes momentos de ira e de ódio sobre alguém, nós dizemos e fazemos coisas que nós nos vamos lamentar. Isso é uma certeza. Então, quando tens amigos que celebram aquilo que é mau, ou se alegram com aquilo que é mau, nós precisamos, como eu dizia alguém no carro ontem, nós precisamos deixar a mensagem de Deus a pairar, né? E depois fazer o drop the mic, que eu estava a falar com jovens, tive que usar uma expressão que eles percebessem, sair, deixar e partir para outra e afastar-se, sair dessas rodas. Sabem, as rodas dos escarnecedores na palavra têm a ver com nós não estarmos em jugo desigual, não permanecermos, não é não estarmos, é nós não permanecermos em jugo desigual. E às vezes nós, dentro da igreja, estamos em roda de escarnecedores. Isso é que isto é difícil. E se tu que nos visitas hoje e não és crente ou não acredita, nunca estiveste em igrejas, sim, aqui também há gente que diz mal de gente. Não devia de ser. Mas há. Então se tu estás nessa e há esse, diz isso, olha, isso não é de Deus. Esse não é o Espírito do Senhor Jesus. Isso sai da roda, vai para outra aldeia. E se há ódio no teu coração, Jesus quer curar isso. Precisas de pedir a Jesus para te curar, para curar isso, para curar as tuas feridas. Ele tem esse poder, Ele tem essa capacidade de dar uma paz em cima de coisas que nós não conseguimos resolver. E às vezes a única forma de nós resolvermos é mantermos um ódiozinho de estimação, uma ira de estimação. É mantermos alguém preso no perdão, no nosso perdão, uma eternidade. Porque é a forma de nós resolvermos. Eu tinha razão, é injusto, então eu nunca mais vou falar com aquela pessoa. Ok? Provavelmente a pessoa... O que é que vais dizer quando a pessoa morrer? Já não vais conseguir falar com ela. Então vais ter que encontrar outra forma de apaziguar a tua dor. Então vais ter de dizer, ok, ela já não está cá, mas eu nunca a perdoei. Ela morreu, mas pelo menos não morreu com o meu perdão. Como se o perdão da pessoa fosse adiantar muito a uma pessoa que morre. Então nós precisamos ter cuidado, aquilo que nós guardamos dentro de nós, que justifica as dores que nós temos. Então precisamos desconstruir isso, abrir com Jesus, abrir com Deus o nosso coração e dizer, olha, eu não consigo perdoar esta pessoa. Em oração com o Senhor, sim, ou pedir ajuda. E é Deus que te vai curar. É só Ele que tem essa capacidade de curar completamente aquilo que vai na tua alma. Amém? Pá, assim, o contador não coopera, eu não tenho a culpa. Eu lamento, não é mau coração meu, é só que a coisa não coopera e então fica difícil. Ok, então estou mesmo na parte final daquilo que eu queria partilhar. Vou só acrescentar aqui mais 20 minutos. Então, nós vivemos neste tempo de bipolar, onde as nossas escolhas clubísticas, onde as nossas escolhas partidárias, onde as nossas escolhas de vestuário, onde as nossas escolhas vão fazer com que nós tomemos partidos, lados. Só que isso, diante de Jesus e de Deus, não existe. Eles veem um corpo, um só corpo. E quando nós começamos a fazer isto, nós começamos a partir o corpo. Somos nós. E se nós começamos a partir o corpo, nós estamos a roubar a atenção de Deus, à ira que Ele devia estar e ao senso de justiça que Ele devia estar a aplicar no mundo. Ele começa a ter que se preocupar connosco, que é uma tragédia. Sabem porque é que eu digo aos membros desta casa, aqueles que fazem membresia desta casa, olha, se tu não vieres ao culto, avisa-me que não vais. Não é porque eu tenho, não é porque eu sou controlador, é só porque o facto de tu não vires e não me dizeres, vais-me roubar a atenção que eu posso estar a dedicar a outras pessoas, porque eu vou-te ligar.
Eu vou pensar, chego no final do culto, à tarde, quando for para casa, vou fazer uma lista aqui na minha mente, quem é que faltou. E depois, durante a semana, vou mandando umas mensagens. Com Deus, sempre que nós queríamos estas coisas, Deus tem que se preocupar connosco. Que já não devia. Eu já não devia se preocupar tanto connosco. De tratar destas miudezas que às vezes nós temos. Então nós precisamos definir com quem é que nós servimos. Nós precisamos, em todas as nossas reações, posicionamentos, nós temos que dizer a quem é que eu sirvo. Aliás, nós devíamos começar todas as nossas respostas assim, porque eu sirvo a Cristo, e eu a seguir dizes o que tens para dizer. E com certeza que algumas frases não iam soar bem. Porque eu sirvo a Cristo, tu és um ganda malandro. Porque serves a Cristo, vai passear, seu louco, seu... Não, há coisas que não vão. Então nós precisamos nos posicionar. Josué, este homem de Deus, tem uma expressão, tem um versículo muito feliz que diz, assim como muitas coisas que ele fez, diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, se vos parece mal aos vossos olhos ter que sair dos lugares, se calhar não dizer aquilo que apetecia, se calhar não me posicionar de uma forma que se calhar que eu me estou a posicionar, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviam os vossos pais, se os deuses a quem serviam, por exemplo, a tua carne, antes, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porque Josué está a dizer, eu e a minha casa, nós servimos ao... O que Josué está a dizer é dizer assim, olha, a gente já se decidiu, nós já sabemos a quem é que a gente vai servir. São os outros deuses, as outras influências que nós temos, para nós já não têm domínio sobre nós. Então, quando nós servimos ao Senhor, quando nós dizemos que somos dele, tem que haver um esforço em fazer aquilo que ele diz, em que o nosso lado não se confunda com um outro lado qualquer. Em Mateus 6,24 diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Isto não pode servir a Deus e a Mamon, neste caso era o dinheiro, eram os valores. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não vamos conseguir defender uma bipolarização qualquer e ao mesmo tempo dizemos, porque eu sirvo ao Senhor. Nós não vamos conseguir fazer isso. É uma luta da carne contra o Espírito. Então nós temos que escolher. E quando queremos colocar a nossa opinião, a nossa posição sobre alguma coisa, tem que ser debaixo deste temor. A quem é que eu sirvo? Quem é que me tirou? Quem é que me salvou naquela cruz? Quem é que me deu acesso ao Pai? Quem é que restabeleceu a ligação entre a humanidade, a minha humanidade, o meu homem, com Deus? Foi Deus e Cristo, através de Cristo. Então a minha vida tem que escorrer deles. Uma nota para os pais sobre o posicionamento, sobre escolhermos os lados, é que os pais têm que se posicionar também. Todos os pais, aqueles que não são pais ainda, levem isto como um conselho para a vossa vida e vocês vão evitar, ou pelo menos vão prevenir, ou pelo menos vocês vão chegar a uma situação e dizer assim, olha, ainda isto aconteceu, mas eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu não consegui fazer mais, melhor, mas eu tentei. Porque a tragédia é nós vemos os nossos filhos a irem com o outro pastor e nós sabemos que não fizemos aquilo que era suposto. Isso é a maior tragédia para um pai. É trágico o filho se desviar da igreja. É trágico. Todos nós conhecemos. Mas a maior tristeza e tragédia nós sabemos que podíamos ter feito melhor e não fizemos. Podemos ter ouvido mais os conselhos e não o fizemos. Podíamos ter sido mais rigorosos e não o fizemos. E nós sabemos que temos culpa. Então, pais, precisamos de pais presentes na vida dos filhos. Que sabem o que os filhos veem. Sabem quem é que os filhos seguem, sabem o que os filhos publicam, e agora os filhos estão a dizer assim, isso é invasão. Não, meu querido, não é. Isso é proteção. Isso é proteção. Filhos só têm privacidade no dia em que tiverem a sua própria casa, são maiores de idade. O meu filho, enquanto viver lá, não tem alguma privacidade, mas se eu quiser invadir, é proteção, por proteção. Porque eu não quero chegar a um dia que ele cometa alguma loucura e dizer assim, eu falhei,
Eu tive a oportunidade de dizer e não disse. Não, eu vou chegar ao dia de ele provavelmente vai cometer muitas loucuras. Deus o proteja. Mas eu quero chegar a dizer, não, mas ele foi, eu não tive forma de controlar. Porque nós não temos forma de controlar muita coisa. Mas aquilo que temos, nós podemos fazer. E pais, nós respeitamos muito uma privacidade que pode destruir o teu filho, ok? Não respeites uma privacidade onde estás a criar um sítio onde ele se pode desviar do Senhor. Não que respeites uma privacidade onde ele está a ser doutrinado pelo outro pastor. És tu que estás a permitir isso dentro da tua própria casa. Dentro da tua própria... Deus, nós dizemos aqui de uma forma muito romântica e muito bonita que Deus nos empresta os bebés para nós cuidarmos deles, que as crianças são do Senhor. É mesmo verdade. Tu tens que ter muito temor, porque vai-te cobrar. Ele vai-te cobrar. Olha, ele tem a tua casa, foi dentro da tua casa, do teu telhado, que ele andou a fazer estas maluquices todas. E alguns exemplos práticos. Lá em casa, nós não temos televisões. Eu sei que isto é muito polémico, mas isto é a minha casa. E a minha casa é a minha casa, não é a tua casa. Às vezes dizem, a minha casa é a sua casa. Não, não. A minha casa é a minha casa. E dentro da minha casa são as regras da minha casa. Então, dentro da minha casa não há televisões nos quartos. E não bipolarizem agora, não pensem mal dos irmãos que têm, está bem? Vamos pôr a aplicação da palavra. É o que é. Deus vos abençoe, queridos irmãos, vamos orar por vocês. Mas, na minha casa não tem televisões nos quartos. Porque nós não queremos dar essa oportunidade. É uma decisão nossa. Nem no nosso próprio quarto de casal nós temos televisão. Não queremos que a televisão nos roube uma coisa que nós podemos ter os dois juntos. Uma conversa, o que seja. A vida, o cansaço, como casal, vai-nos roubar isso. Ainda mais uma televisão. Oh, isso é certinho, um Netflix. Para, tipo, meter o tique e o teco a pensar e deixar de pensar tudo o resto. Ótimo, deitado na caminha. Ótimo, não, a gente não faz isso. Em casa, nos quartos dos filhos, não existe. Quer jogar PlayStation, joga na sala para toda a gente ver. Quarto de computador em casa, só no escritório, onde, de uma maneira que eu consiga ver o que é que eles estão a fazer. Eu posso lá entrar a qualquer hora e o João é testemunha. Às vezes fica a jogar com os amigos. Quantas vezes é que eu entro lá? Às 3, às 4 da manhã, vou lá, às 2, pronto, não, às 2, à 1, à meia-noite e meia, né? Isso foi nas férias, João. E eu entro, a casa é minha. Eu entro e eles se calhar não sabem, mas aquele móvel que tem atrás espelha o que está no computador, que mesmo que eles tentem mudar eu consigo ver. Nunca aconteceu. Ouça, nós temos que ser estratégicos, estrategas, é a vida dos nossos filhos, que Deus colocou nas nossas mãos. Quando eles disserem assim, este é o meu quarto, tu dizes assim, paga a renda, está caro. 500 euros um quarto, 800 euros um quarto, paga a renda. Queres um quarto? Paga a renda. Paga a renda, não entro mais cá, mas custa 800 euros. Mas eu sou teu filho, Deus, eu não pedi para cá estar. Então, se és o meu filho, tens que fazer. Tens de estar debaixo da autoridade do teu pai, está bem? Então, amar é vigiar. Também é às vezes, nós desprendermos destas ideias que o mundo nos coloca acerca de umas falsas questões que existem. Dar privacidade é importante, mas nós precisamos ter cuidado com aquilo que damos, com aquilo que cedemos. Os deuses antigos que se falam, existem os mesmos deuses hoje. Por exemplo, Baal, um deus de poder, de fama e de influência. Vocês acham que não existe nada que tenha muita influência? As redes sociais são este Baal na vida das nossas crianças. Vocês acham que os deuses não existem, que eram só deuses do antigo? Será o culto da sexualidade sem limites. Basta nós olharmos algumas coisas que os vossos filhos e os nossos filhos seguem, é um culto à sexualidade. Está aí, nas mãos deles. Não sigam. É o culto. Moloco, o Deus que pedia sacrifícios de crianças. Hoje mudamos nomes, como eu disse há pouco. Nós agora já não dizemos bebê, já dizemos feto, que é para simplificar. Então, estes deuses andam por aí. Então, nada mudou no apelo de Josué. Nós precisamos escolher o lado de onde é que nós estamos e temos que nos posicionar com amor, com retidão, com coração puro, limpo, sem agredir. A coisa mais nobre que nós podemos fazer, porque eu acho difícil nós conseguirmos fazer mais. Eu muitas vezes não consigo fazer mais, eu só consigo dizer, eu vou orar por ti. Meu filisteu, mas eu vou orar por ti. Para não pecar, para não fazer nada ainda que me dane mais a mim próprio. Escolhe hoje, Deus ou o mundo. Precisamos decidir.
Em Apocalipse 3, 15 e 16 dizia: preferia que fosses frio ou quente. Deus tem esta visão de nós, que é: eu preferia que tu fosses uma coisa ou outra. Agora morna. Hoje sou uma coisa, outros sou outra coisa. Deus não se apraz com isto. Eis que sei as tuas obras, eis que eu conheço, e tu nem és frio nem és quente. Tomara fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, nós produzimos coisas em Deus, nós que somos crentes, que devemos ser quentes na fé, devemos ser certos, devemos produzir coisas boas, aromas de adoração e louvor. Adoração e louvor não é isto que nós fazemos aqui. É o que nós fazemos lá fora. Isto aqui é 1h30 de louvor e adoração que nós damos aqui juntos como igreja. E depois tens mais 5, 6 dias e meio para continuar a fazer isto. E sempre que Deus olha para nós, Ele vê: ou nós somos crentes ou nós somos frios. Ou eu tenho vontade de te vomitar da minha boca, ou eu tenho vontade de te validar e dizer: não, tu és meu filho, tu és um filho amado, tu segues-me, tu estás do lado certo. E custa. Eu sei que custa. Jesus diz que se alguém quer seguir após mim, nós precisamos negar-nos a nós. Começa por nós. Nós precisamos pegar uma cruz, que são as coisas é o custo que existe, é o peso que existe para nós fazermos algumas coisas. Começa por nós nos negarmos. Isso tem um peso. E nós precisamos assumir esse peso. E às vezes nós precisamos assumir esse peso para o resto da vida, porque nós somos pessoas que não vamos conseguir mudar coisas, se calhar, para o resto da vida. Vamos andar neste processo com Deus e pela graça do Senhor, e nós oramos para que Deus nos livre de tudo isto. Mas pode haver coisas que ou outras coisas novas. Existem pesos para seguir a Cristo, e esses pesos têm que existir na nossa vida. Tomar a cruz significa estar disposto a morrer para o mundo. E morrer para o mundo, para muitos de nós, custa. É um peso. Então, se queres seguir a Cristo, tens que tomar este peso sobre ti. Tu tens que morrer para o mundo e muitas coisas, e isso vai-te pesar na tua alma. Tu estás cá agarrado a esta terra, com os pés firmes na terra, vai-te doer. Mas tu tens que fazer isso. E segui-lo não quer dizer apenas querer, acreditar só. Não. Significa imitar, ser exemplo, ser um espelho de humildade, de obediência, de amor, de fidelidade ao próximo. E o próximo, às vezes, é mesmo alguém descrente. Alguém que fez alguma coisa errada. Nós queremos que o nosso próximo, temos esta versão romântica, que é alguém que é um coitadinho. Que é alguém que precisa de Jesus. Todos precisam de Jesus. Mas nós queremos aquela pessoa numa posição tal que a gente diga assim: Jesus ama-te, a pessoa: vou-me converter, obrigado por me levares até Cristo. Não, o teu próximo é mesmo aquela pessoa que te tira fora do sério. Esse também é o teu próximo. Quantos próximos desses é que nós não o temos já tão próximo? Porque fomos nós que os afastámos, com as nossas reações, com as nossas atitudes, com as nossas bipolarizações loucas. E Deus muitas das vezes é assim. Ele insiste na lição até que nós possamos aprender a lição. Quantas vezes é que, estou mesmo a terminar, é a última frase, quantas vezes é que nós já dissemos isto? Parece que eu atraio este tipo de pessoas. Parece que só a mim é que me chegam estas pessoas. Parece que esta situação só a mim é que me acontece. Eu acho que nós precisamos aprender a lição para que Deus traga outras pessoas. Mas enquanto nós não passarmos a lição com essas pessoas, Deus vai continuar a trazer essas pessoas. Para que nós possamos ser aqui cristãos. Com quem? Com aquelas pessoas difíceis. E nós vamos passar o teste. E se Deus quiser, Ele vai nos dar outro tipo de próximo na nossa vida. Então eu gostava que nós fôssemos uma igreja com opinião, mas também com maturidade. De perceber que aquilo que nós dizemos e fazemos acontecer fere, magoa, mata. Há pessoas que deixam de ir à igreja, de ter comunhão por coisas que nós dizemos. Porque nós queremos dar uma opinião, a nossa opinião. E às vezes a nossa opinião é só sobre alguma coisa que alguém disse. Nem sequer bem a nossa. É uma opinião em segunda mão. Mata. Então tu tens direito a ter a opinião, mas tu tens o dever de amar o próximo. A tua opinião não é mais importante que o próximo. Querem uma frase como é que se diz? Instagramável? A tua opinião não é melhor que o próximo.
vão ter montes de likes de pessoas que não têm próximo. Ok. Vamos nos levantar. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude. Amém? O grupo de louvor também pode se posicionar. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és o bom pastor. Porque Tu o afirmas, nós sabemos quem Tu és. Sabemos que és o Filho de Deus, o próprio Deus. Então nós sabemos que aquilo que vem de Ti é bom. É o melhor que nós podemos ter. Então ajuda-nos, Deus, mediante os desafios do mundo, mediante estas bipolarizações que existem na sociedade. Ajuda-nos a nós nos podermos fixar a quem somos e o que somos, não pelas opiniões, mas por aquilo que nós somos em Ti. Que aquilo que possa prevalecer é a opinião de alguém que é Teu, de alguém que é de Ti, de alguém que tem o mesmo Espírito. E que a opinião, porque é válida, porque nós estamos aqui também neste lugar e nós temos o dever de ter opiniões. Nós somos seres pensantes, mas nós temos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração cativo a Ti. E cativo significa preso. Significa que nós somos Teus escravos neste sentido. Então nós temos que fazer aquilo que Tu nos dizes para nós fazermos. Então ajuda-nos em todas estas situações onde nós talvez nos tenhamos portado não tão bem, talvez os teus do lado daquele que estava a pecar, na minha direção, disse: ajuda-nos, perdoa-nos, Deus. Ajuda-nos da maneira certa, Senhor, mas a posicionar com palavras, Deus, que possas abençoar cada um de nós individualmente, em cada fase, etapa da sua vida, com cada relacionamento, Senhor, com cada situação distinta que cada um está a viver. Senhor, ajuda-nos, Deus, e dá-nos da Tua palavra, Senhor, nas nossas vidas. No nome do Senhor Jesus, eu oro. Amém. Deus abençoe, meus queridos.